a consciência e o cosmos, em assistência mais profunda nesta transição terrestre. Um estímulo que acompanha o peregrino para a sua morada cósmica. A consciência e o cosmos. Boa tarde, queridos ouvintes. Aqui estamos de novo no espaço do rádio-programa A Consciência e o Cosmos, com Daniel Gagliardo. Estou eu, Aurora e Elizabeth, com o apoio técnico de José Sardinha. O nosso programa em português sai uma vez por mês na página do UCSIM Portugal no Facebook, no blog UCSIM Portugal e no YouTube UCSIM Europa. O programa mãe é La Consciência e el Cosmos, com Daniel Gagliardo, que se emite em Sierra del Cielo cada sexta-feira. Podem encontrá-los no YouTube UCSIM e na página do programa no Facebook. Sierra del Cielo, UCSIM. Convidamos aqueles que buscam saciar a sua sede em vertentes não contaminadas por sincretismo, lucro e metas pessoais. O UCSIM mantém as suas portas abertas para aqueles que priorizam um profundo e íntimo encontro com a verdade e a essência. Centro de Serviço Planetário UCSIM. Boa tarde a todos. De novo estamos juntos na hora do nosso radioprograma, trazendo a energia da nova instrução e o novo conhecimento desta transição cósmica e planetária. Hoje escolhemos as perguntas e respostas do Encontro Cosmosófico em Caxias, que se realizou em maio deste ano. Começamos com a primeira pergunta: como um ser desperto deve ajudar aos outros? A ajuda geralmente é entendida como um fato de boa vontade. Geralmente, o ser aquele dia ele fica bem, seu estado de ânimo fica bem, então ele tenta ajudar. Outro dia, a cabeça fica doente e ele não ajuda. Então, um ser acordado tem um conceito diferente
da sua participação da vida planetária. Aquele conceito é o conhecido como serviço, porque o ser tem que servir. E muitas vezes o serviço não é reconhecido como ajuda, porque aquilo que para o ego, evidentemente, é atividade de ajuda, para a vida interna pode não ser serviço. Então, o ser acordado, ele tenta ficar aberto e ficar em sintonia com a vontade interna dele. Essa é a tarefa dele. Então, quando ele pode ficar estavelmente em sintonia com a vontade interna dele, ele tenta obedecer. E isso é tudo o que ele tem que fazer, obedecer. Para um ser acordado, um ser desperto, não importa o que outros pensam dele, o que outros podem esperar dele. Isso para ele não tem nenhum sentido. Porque ele descobriu, percebeu, tem a instrução aprofundada de que é a vontade interna dele que conduz sua vida, que tem que conduzir sua vida. Então, ele só fica aberto, receptivo, disponível para a vontade interna. Então, quando a vontade interna estimula sua consciência, aquele ego, aquela personalidade, ele obedece. E isso é o importante de um ser desperto, de um ser acordado, que ele pueda ser receptivo da própria vontade interna. Mas, para isso, ele tem que ter um treino, porque ninguém pode fazer isso sem ter um treino, sem que a vocação interna, a vocação espiritual, a vocação do serviço não fique em sua vida, em sua consciência. Donde ele olha, donde ele mira, donde ele vê a vida, ele tem que concretizar aquilo, tem que fazer aquilo em sintonia com aquela vocação espiritual, manifestando aquela vocação espiritual, aquela vocação interna. Então, isso é tudo. Então, continuamente, um ser acordado, para não interferir aquela possibilidade dele de sintonizar a vida interna e de obedecer aquela sintonia, o que acontece daquela sintonia, ele fica atento para simplificar sua vida. Porque em cada etapa ele vai descobrindo, ele vai alcançando uma maturidade maior, ele vai descobrindo, sim, que a vida tem que ser simplificada continuamente. À medida que ele fica mais ampliado, ele percebe, ele confirma que começa a perceber, começa a conhecer coisas que têm que ser retiradas de sua vida. Então, ao mesmo tempo que ele amplia sua percepção da vida, ele amplia aquela capacidade de renúncia, de soltar, de ficar entregue continuamente. Ele fica entregue, fica entregue. Ele fica muito atento porque sabe que tudo aquilo que já não serve em sua vida, se ele não coopera para retirar, isso passa a ser uma interferência para seu serviço ao planeta, à humanidade, a todos os seres, a todos os reinos. Então, isso é o principal. Se o ser não tem essa capacidade, se ele ainda tem a intenção de que suas preferências sejam aquilo que dirige o pseudo-serviço, quer dizer, a ajuda que ele considera que tem que ser feita, então ainda fica, sim, nessa questão dos polos. A vezes faz o que está bem, a vezes faz aquilo que não serve, que é negativo, mas o servidor não está percebendo, tentando confirmar continuamente suas preferências, o positivo, o que gostaria. O servidor só confirma que ele tem toda a sua atenção e toda a sua devoção para a vida interna. Ele é devoto da vida interna. Ele fica curvado perante da vida interna. Isso é tudo.
Geralmente, a ajuda é compreendida como boa vontade que depende do ânimo do ser. O ser desperto tem um conceito diferente da sua participação da vida planetária, procurando o serviço abnegado para todos os seres da superfície planetária, dirigido pela sua vida interna. Este ser fica aberto para a vontade interna e procura obedecer, isto é, faz o que tem que ser feito, sem importar-se com o que os outros pensam e esperam dele. O servidor do plano evolutivo tenta ficar cada vez mais receptivo ao seu interno para assistir às necessidades universais, aprofundando assim a sua vocação interna. Este serviço planetário do ser deve ser acompanhado pela simplificação da sua vida. Queridos ouvintes, os grupos Uxim na Europa, em Portugal, Bulgária, Chipre, França e Alemanha, reúnem estudantes práticos da nova cosmosofia, da cosmosofia linha Uxim. O arquétipo da evolução humana na superfície planetária, nesta etapa da transição, inclui a experiência grupal evolutiva para seres que já completaram as suas experiências individuais. Em Portugal, são 6 grupos: Uxim Chaves, Uxim Porto, Uxim Santarém, Uxim Mira, Uxim Lisboa e Uxim Algarve. No início da nossa página Uxim Portugal no Facebook e no blog correspondente podem encontrar toda a informação e, no caso de sentirem, contactar-nos. E continuamos com a resposta do Daniel Gagliardo à pergunta: com que atitude devemos assistir aos nossos familiares e amigos? E mesmo que aquele seja um familiar, um amigo, uma pessoa muito perto dele, a atitude tem que ser a mesma. Porque aqui as duas perguntas são quase iguais. Uma inclui os familiares, os amigos. É o mesmo. O servidor não tem que fazer diferenças. É um amigo, é um familiar. Meu serviço para ele tem que ser melhor. Não. Ele tem que cumprir a vontade interna com qualquer elemento com que a vida coloque em contato. Tudo aquilo que a vida coloca perante dele, ele tem que dar o tratamento interno. Porque ele tem que ultrapassar as preferências do karma familiar, do karma social. Ele tem que ficar aberto para fazer um trabalho para o karma geral, universal do planeta. Ele tem que ser uma ferramenta universal. Então, não tem sentido fazer diferença, porque tudo que um ser pode concretizar, sim, com um desconhecido como serviço, ele pode estropiar, pode interferir, se quando tem que dar tratamento, um familiar, um amigo, ele já não serve como servidor, porque seu corpo emocional fica aí interferindo essa questão. Então, se você quiser fazer um serviço para um familiar, tem que ver esse familiar como consciência, como energia, como padrão cósmico, sim? Como luz, como essência. E ficar esquecido que ele é um familiar. Ele para você é consciência e a luz. E se você trabalha para a consciência e a luz que ele é muito diferente que se você pensa que ele é o pai, que tem que ter um tratamento diferente, que é a mãe, que é o irmão, que é um amigo. Entende?
atitude de assistirmos os nossos familiares e amigos devia ser exatamente igual à atitude que temos quando somos instrumento de assistência a qualquer ser. O servidor deve obedecer à vontade interna e não reagir na base do seu corpo emocional. As preferências por karma familiar e social devem ficar fora do verdadeiro serviço. Para um familiar ou amigo receberem um tratamento interno e cósmico de nós, devemos vê-los como luz, essência, energia, esquecendo da nossa ligação kármica com eles. Os livros do Daniel Gagliardo, Alimentação Evolutiva, A Senda do Peregrino Erx e a Revelação da Ancenusa, A Luz do Peregrino, A Irmandade da Luz, Mensageiros do Fogo e Apontamentos para o Caminho e Caderno de Notas são traduzidos e editados em espanhol, português, búlgaro e inglês. Podem encontrá-los na Amazon.com nos 2 formatos. Tradução e publicação dos livros do Daniel Gagliardo em português. Até este ano foram traduzidos e publicados 6 livros. O benefício obtido com a venda dos livros destina-se a apoiar o Centro de Serviço Planetário UCSIM em Serra del Cielo, Quebrada de la Luna, Córdoba, Argentina, que inclui o Centro de Resgate Animal, Santuário Animal Serra del Cielo. Os livros podem ser adquiridos em formato digital ou papel em qualquer ponto do mundo a partir da plataforma Amazon e também em formato papel. Em Portugal, pode fazer o pedido dos livros através dos coordenadores dos grupos UCSIM. Nesta terceira gravação, que se segue, perguntam sobre o desapego e a solidão social. Vamos ouvir a resposta do Daniel. Também perguntam aqui sobre esta questão da solidão social e se o desapego pode levar o ser a viver um processo de solidão social. Isso é muito bom, porque há minutos falávamos que o ser não tem que buscar a comodidade, não tem que buscar a felicidade. Grande parte das relações sociais tem que ver com essa busca compulsiva de comodidade, de felicidade, sim? O encontro com o prazer. Então, quando você, tendo a capacidade de desenvolver, sim, a renúncia, de desenvolver este fato do apego, recebe a oportunidade de ficar sozinho, tem que ficar muito grato. Porque quando a alma oferta a você esta questão de ficar sozinho, sem interferências, de não ficar envolvido, atrapalhado por estas questões da vida social, é que a alma está falando para você. Você fica pronto. Você fica pronto. Tem outras coisas para desenvolver. Então, é uma dádiva. Sim? Você tem que pensar, tem que confirmar que fica abençoado quando pode ficar sozinho, sem que a influência da sociedade impacte sobre sua consciência.
porque a sociedade, as relações sociais, sim, podem ter um degrau de harmonia, de equilíbrio, mas geralmente não é assim. Então, para que essa energia das relações sociais não pueda bater sobre a sua consciência, a vida interna, a lei do karma, a própria alma, a mônada, oferta nisso períodos onde você pode ficar sozinho. Então, quando você fica sozinho, tem que aproveitar, tem que tentar reforçar aquele silêncio na mente, aquela quietude no centro emocional. Tem que tentar reforçar, ficar entregue, disponível. Isso é muito importante. Então, nesses momentos, a vida interna vai tentar colocar para você aquilo que, quando você fica muito atrapalhado com as coisas da matéria, da vida social, não pode perceber. Porque quando você fica muito atrapalhado com essas coisas, não tem capacidade subjetiva, sutil, de reconhecer estímulos que só quando você fica alinhado, disponível, aberto para a vida interna, você pode perceber, pode aprofundar. Então, é muito importante entender essas oportunidades de ficar sozinho, de ficar em solidão, como uma dádiva. Então, o ser desperto entende que isso é uma dádiva. Aqueles outros seres que ficam muito identificados com o barulho da vida social, com as ofertas das forças da matéria, das forças dissuasivas, ainda ficam muito envolvidos, atrapalhados com as metas pessoais, egoístas. Esses seres ficam apavorados quando a vida está convidando para eles ficar um pouco sozinhos. Então, o ser que aceita isso com gratidão, porque vai descobrindo isso, é uma oportunidade de instrução, porque existem aspectos de energia de instrução que só quando você fica sozinho, em solidão, pode aproveitar, pode sintonizar, pode transitar, porque a instrução que você vive em solidão dirige sua consciência para o caminho da síntese. Isso é muito importante, porque o caminho da superficialidade é o caminho que continuamente a energia permite a nós vivenciar aqui, nas situações diárias. Nós temos uma prova contínua nas situações diárias, que é trabalhar para transcender a superficialidade. Então, grande parte da instrução mais importante para você vai receber quando fique sozinho, com gratidão, aberta para esse processo. Então, quando a alma percebe que o ser fica aberto e com gratidão nesses momentos de solidão, a alma vai organizar, quando é necessário, esses espaços de solidão, para que você trabalhe, porque percebeu a própria vida interna, o instrutor interno, percebeu que você é um discípulo que tenta avançar no caminho da vida interna. E a solidão é um dos fatos mais importantes nessa busca interna.
A solidão social é uma dádiva que devemos receber esta oportunidade de ficarmos sozinhos com o nosso ser interno em profunda gratidão. Nestes momentos de intimidade com a nossa alma ou mônada, sem as interferências externas, somos abençoados pela vida interna, pela harmonia e o equilíbrio dela. Então, o ser deve aproveitar estes momentos tão valiosos para aprofundar o silêncio na sua mente e a quietude no seu centro emocional. Deve ficar aberto e disponível para a vida interna de transmitir profundos impulsos subjetivos que, noutras condições, é impossível ou difícil o ser receber. A instrução, recebida em genuína solidão, leva a consciência para o caminho da síntese. A tarefa UGSIM é uma assistência a toda a vida planetária. Em Serra del Cielo UGSIM, Centro de Serviço Planetário, o grupo faz as suas experiências neutralizando a venda da energia. Para os visitantes, o UGSIM oferece cama, alimentação e instrução absolutamente grátis. O centro mantém-se na base de doações espontâneas e anônimas, praticando como a lei do sustento de maneira nova e elevada. O UGSIM em Serra del Cielo passou dias de grande tensão e provas por causa dos incêndios na toda a região norte da Punicha. Por vontade da energia, o fogo parou e se apagou sozinho à frente das portas do centro. Quem sentir que deve ajudar o projeto UGSIM na Argentina, poderá enviar um donativo para a conta em Portugal da Coordenadora Europeia de Tarefa UGSIM, Elizabeth Dorang, contacto 92 43 55 675. No dia 1 de dezembro, um grupo europeu vai viajar para o UGSIM, em Serra del Cielo, e a energia monetária será entregue pessoalmente. Queridos ouvintes, chegamos ao fim do nosso programa. Se quiserem, podem escrever-nos para o e-mail uximportugal1@gmail.com ou telefonar para os números 96 28 72 581 ou 92 43 55 675. Abraço profundo a todos e até ao próximo programa. Um abraço meu também, queridos ouvintes, e forte abraço fraternos para o Daniel Gagliardo e todo o grupo em Serra del Cielo e fora do centro.